Bem, boa noite a todos. Estamos recebendo o Vinícius Moura e o Renato Groff, dois MVPs da Microsoft. Novamente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. É sempre especial na Semana da Computação contar com uma galera tão renomada quanto vocês. Então, muitíssimo obrigado. A palavra está com vocês, gente. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Mais uma vez eu estou com o Renato Groff, que na primeira vez que eu palestrei no Mackenzie, eu também estava com ele. Foi um convite dele em conversa com vocês aí do Mackenzie. E para mim, palestrar por Mackenzie é uma grande honra, porque eu sou mackenzista, só que eu me formei lá em 2003, faz tempo. Eu estudei no Mackenzie 2000, 2003, eu fiz bacharelado em sistema de informação e poder contribuir para a universidade que me formou é sempre uma grande honra. E o que a gente trouxe aqui? Pois não? Não, tranquilo, manda ver. Ah, tá. E o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje? Eu vou fazer um pouco de conteúdo teórico e o Renato vai fazer a complementação prática das coisas que eu vir a falar. E a gente vai mostrar para vocês o GitHub Actions, né? Que o GitHub Actions a plataforma que faz a gestão de compilação e deploy das aplicações que estão, por exemplo, com código-fonte no GitHub. Então, por exemplo, eu fiz um código-fonte open source e, de repente, eu quero fazer um deploy no Azure. Então, o GitHub Actions é essa plataforma que vai possibilitar esse processo de criar um pacote de uma aplicação e pegar esse pacote e fazer a distribuição. A gente sempre dá os exemplos. Opa! Oi, pode Desculpe. falar. Ou de repente até você falou de projeto open source, né? O pessoal desenvolve bastante biblioteca, né? Seja .NET, Java, Node, pacotes, né? Geralmente, né? E você pode usar daí isso, geralmente é um projeto open source que muita gente desenvolve, né? Compartilhando uma solução que ela fez, e você pode usar o GitHub Actions por ser um projeto open source sem custo algum para automatizar esse processo, né? Exatamente. E aí a ideia aqui, o que a gente vai fazer? O título da palestra é para web app, mas não, igual o Gro falou, ele não só compila web app, ele pode fazer uma app Android, uma app iOS, pode fazer pacotes internos, até pacotes desktop, on-premise, não importa, tá? Então a ideia aqui C++, dá para fazer também. Então a ideia aqui, pessoal, é mostrar um pouco de o que a ferramenta suporta. Na verdade, ela pode fazer N-Code, N-Platform, vocês vão entender um pouquinho. E depois o Renato vai dar um exemplo dentre os vários exemplos de automação que a gente tem. Essa é a ideia, tá? E aí, então, só para conceituar, né, que o GitHub é um sistema de gerenciamento de projetos, né, o próprio GitHub, que é o maior sistema de compartilhamento e colaboração de código open source do mundo, né? É como se fosse uma rede, e todo mundo chama ele de uma rede social para desenvolvedores, e ele permite que você trabalhe em projetos colaborativos com todo mundo, planeje projetos, acompanhe trabalho, aceite contribuições de outras pessoas, faz aprovação de contribuições, isso acontece muito, né? Então, o GitHub surgiu dessa plataforma, dessa rede social de colaboração entre desenvolvedores. E dentro do GitHub, a gente tem o Actions, que são workflows pré-determinados para fazer a compilação e distribuição desses aplicativos, seja ele on-premise, seja ele na nuvem. E aí dentro dele, você tem a possibilidade de criar estratégias de integração contínua, deploy contínuo com o seu GitHub. Ou seja, toda vez que, por exemplo, alguém fizer um commit no meu GitHub, no meu Git, eu posso startar um processo automatizado. O Groff vai mostrar em detalhes como tudo isso acontece, tá? Então, o Action são workflows que ficam monitorando seu código-fonte e, de acordo com a linguagem de programação desenvolvida ali, a gente vai fazer a compilação e a distribuição, por exemplo, num site, etc.
E o GitHub hoje, ele tem a disponibilidade, né? Ele é o free, que é a versão que o Growth vai mostrar, e a gente tem as versões Enterprise, que além da parte open source, o GitHub, é possível vender o GitHub para empresas, né? Tem gente que tem a falsa ilusão que o GitHub, né, Growth, só é para projeto open source, mas ele tem toda uma plataforma Enterprise que permite que as empresas contratem um GitHub como serviço e faça a gestão interna do seu código-fonte. A própria equipe do GitHub presta serviço em grandes empresas. Então, é assim, é aquela... Quando você tem o primeiro contato, você pensa assim, é um negócio completamente open source e se resume a isso, mas tem aí um escopo bastante grande, né? E, assim, Exatamente. o fato da Microsoft tem desembolsado milhões para comprar o GitHub é porque ela vê que realmente tem um valor agregado bastante grande oferecer esses serviços, Exatamente. né? E o Actions, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem suporte a Windows, Linux e macOS. Significa o quê? Você pode escolher como você vai compilar a sua aplicação. Por exemplo, na minha empresa eu tenho uma aplicação .NET Full Framework. Então, obrigatoriamente, você tem que ir para um compilador Windows. Mas agora eu tenho um .NET Core. Então, o .NET Core ele é multiplataforma, você pode escolher quem é o agente que vai fazer essa compilação para você. Daqui a pouco a gente também vai explicar em detalhes. Aqui está a precificação, né, do GitHub Actions, de como que a gente vai entender como ele é cobrado, etc. O free, como o Growth falou, para projetos open source é ilimitado lá o uso de criação de repositórios, e o mais importante ali é que a gente tem 2.000 minutos por mês para fazer esses processos de compilação. Então, dá para você testar bastante seus pacotes aí, dá para você entender os processos e fazer bastante teste para colocar uma aplicação em produção. E aí temos as outras modalidades de precificação. E aí tem a precificação, 2.000 minutos, 3.000 minutos, como que a gente cobra, etc. E esse daí é mais um slide mesmo, entender a precificação para vocês saberem como que vão usar. E aí quando a gente começa a falar exatamente do Actions, a gente tem alguns conceitos dentro do Action, né? Que a gente fala que a gente vai trabalhar. Um dos conceitos que a gente vai mostrar é o conceito de workflow, que é exatamente o próprio processo automatizado e configurável que você pode definir para fazer determinadas ações dentro do seu repositório. Eu quero compilar, por exemplo, uma aplicação .NET Core, eu quero executar testes de unidade, eu quero executar testes, por exemplo, com SpecFlow, testes de interface, etc. Eu quero empacotar esse teste, por exemplo, gerar um zip dessa aplicação e pegar esse zip e fazer uma implantação, por exemplo, no site do Azure. Então, o Workflow vai ter toda a receita de como você faz a compilação de entrega dos seus pacotes e a distribuição desses pacotes. E aí eles podem ser constituídos por jobs, né? Entenda-se jobs, os subprocessos de um workflow. Por exemplo, eu vou ter um job de compilação, que eu vou gerar o pacote. Eu vou ter um job de distribuição que vai conectar meu Azure e vai fazer a implantação daquele site. Então, o workflow é o todo e os jobs são as grandes tarefas que são executadas. Tá? E todo workflow, quando a gente for criar, que o Growth vai demonstrar para vocês, ele usa a sintaxe do YAML, tá? Que é um arquivo declarativo de compilação, que pode ter a extensão YML ou YAML, e toda vez que você cria um workflow, automaticamente ele é versionado junto ao seu repositório de código-fonte, e por padrão, dentro do GitHub, é criada uma subpasta chamada GitHub Workflows, e lá dentro são armazenados os arquivos YAML. Por quê? Porque na hora que você faz qualquer evento, por exemplo, eu quero fazer um push e começar automaticamente um processo, o Actions por trás ele vai dentro dessa pasta e verifica todos os arquivos que estão dentro dessa pasta e começa a fazer a automação dos processos para vocês. Tá? Então, por exemplo, dentro do GitHub Actions, a gente tem
um subbloco dentro do workflow que a gente dá o nome evento de trigger. O que são os triggers? São os gatilhos, é como a gente vai poder startar o nosso processo de entrega. Nos exemplos que eu dei aí abaixo para vocês, o que ele está fazendo? Ele vai fazer, toda vez que eu fizer um push, ou seja, eu trazer um commit e fazer um push numa branch master, ele vai startar um processo automatizado, ou quando eu solicitar um pull request para master, ou seja, eu fiz uma derivação de branch, por exemplo, uma branch de dev, eu fiz uma alteração de código lá. Para eu saber se esse código é válido, dentro do GitHub a gente tem um processo de pull request, que é como se fosse um processo formal de aprovação de código. Então, ele também pode rodar o processo de GitHub Actions toda vez que a gente solicitar um pull request para master, para ver se o código que vai ser feito o merge, a gente tem a qualificação correta e a gente confia se aquele código é produtivo e pode ser colocado em master. Tá? Então, como a gente falou, o job são conjuntos de etapas executados dentro do mesmo agente e a gente tem regras de dependência entre o job. Por exemplo, eu só posso executar um job de deploy se eu executar um job de build, ou seja, eu só posso implantar a minha aplicação através de um deploy se eu já tiver o pacote feito no build estabelecido. Porque eu não posso implantar alguma coisa se eu não tenho aquele pacote pronto. Eu quero mandar um zip para o meu cliente final, por exemplo, faz de conta que esse seja o seu deploy. Então, você tem que criar o zip e fazer a etapa de distribuição desse zip. Então, a gente pode fazer um encadeamento dentro do workflow, falando que um job depende de outro, tá? E no job, a gente estabelece em qual plataforma que a gente vai fazer a compilação. E hoje, o GitHub, eu ia falar Microsoft, mas por trás da Microsoft, na hora que a gente tem um job, a gente tem uma diretiva chamada runs on, que é qual plataforma que a gente vai utilizar de agente para fazer aquela compilação. E hoje, como eu falei lá no começo, o GitHub pode ser compilado, os jobs do GitHub podem ser compilados em um Windows, em macOS ou em Linux, né? Então, a gente tem aí o Windows, Ubuntu e macOS. E você especifica nessa tarefa o runs on. E um dos conceitos também, então você tem o workflow, que é o processo completo, o job, que é rodado dentro de um agent. E aí, dentro do job, a gente tem o que a gente chama de actions. O que são as actions? São exatamente os steps contidos dentro do job. O Groff vai mostrar com exemplo, vai ficar bem claro para vocês. Mas pensa no seguinte processo. Você tem uma aplicação .NET Core. Quando você baixa essa aplicação na máquina de vocês, o que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente baixa a aplicação, a gente faz um restore de pacotes, a gente faz execução de um teste e a gente dá, por exemplo, um publish para gerar o pacote ou um run para executar a aplicação localmente. Então, cada etapa dessa que eu falei, restore, .NET Restore, .NET Build, .NET Test, .NET Run, .NET Publish, é um step que dentro do GitHub Actions a gente dá o nome de action. Então, por isso que o nome vem. Então, cada pequeno comando ou uma porção de comandos a gente pode encapsular dentro de uma action. Tá? E aí, dentro de cada uma das actions, a gente pode ter, por exemplo, comandos declarativos. Então, a gente pode rodar um comando do Docker lá dentro, um comando do kubectl, um comando do .NET Core, um comando do AZ, que é o AZ-CLI, que é a linha de comando para a gente fazer interface com o Azure. Então, cada um dos comandos vão estar contidos dentro dessas actions. E também a gente tem outro conceito dentro do Actions, que são os artefatos, né, os artifacts, que é quando a gente cria o pacote para distribuição. Então, por exemplo, quando eu dou o .NET Publish, se eu falar que ele é um package, né, um pacote, o que por trás o .NET faz? Ele vai gerar um zip que corresponde à compilação do meu pacote.
Esse pacote, quando armazenado dentro do GitHub, a gente dá o nome de artifact. E aí, com esse artifact em mãos, a gente pode fazer qualquer deploy da nossa aplicação. Tá? E o GitHub, pessoal, quando eu falei lá no começo, né, que ele tem 2.000 minutos, como que a gente... que acontece? Por mês a gente tem 2.000 minutos de compilação. Mas como que são estabelecidos esses 2.000 minutos? Quando a gente solicita uma compilação para o GitHub, ele monta em tempo de execução uma imagem pré-definida do tipo de agente que a gente escolhe, Windows, Linux ou macOS. Então ele monta essa imagem para a gente e começa a nos tarifar e vai descontando os minutos dentro desse processo. Só que na hora de fazer essa imagem, a GitHub ela tem duas formas de execução do que a gente chama, que são os nossos runners de compilação. A primeira dela é o que eles chamam de GitHub Hosted Runner, ou seja, são agentes que estão lá no GitHub e você solicita sob demanda. Então, você pediu uma compilação de um agente Windows, ele vai lá no pool de agentes do GitHub, monta uma imagem em tempo real, faz a compilação e desprovisiona essa imagem. Então, o tempo que você usou, ele desconta os minutos. Tá? E a gente tenta... Posso só complementar? Você até Claro. falou de agente Windows, você pode trabalhar também com Linux, pessoal. Inclusive, ele trabalha com Ubuntu, né, Vinícius? Dá para você escolher a imagem do Ubuntu, a versão né? da imagem do Ubuntu. Exatamente. E tem um monte de ferramentas de linha de comando já pré-instaladas. Então, tem .NET, várias versões do .NET, várias versões do Java, Node pré-instalado. Se de repente você vai fazer NPM, se você vai fazer alguma coisa com Docker, já está a linha de comando do Docker. Se você vai trabalhar no Azure, está a linha de comando do Azure, está a ferramenta de linha de comando da Google, da Amazon. Da AWS. Não é tão comum no Brasil, mas a Alibaba oferece serviço de nuvem, tem a linha de comando da Alibaba que você consegue utilizar também. Então, para vocês verem aí que é bem abrangente, né? A vantagem de você pegar esses agentes do próprio GitHub é que vem com um monte de coisa já pré-configurada, né? Exatamente. Facilita demais a vida. E aí a questão, complementando o Groff, e quando não vem tudo pré-configurado? A gente tem uma opção de rodar esse agente no que a gente chama on-premise, ou seja, criar uma máquina virtual e rodar dentro da nossa infraestrutura. A GitHub oferece o que a gente chama de self-hosted runner. Por exemplo, você precisa de uma linha de comando ou de um plugin de terceiro que é impossível fazer a instalação nesse hosted da GitHub. Então, o que você faz? Você vai ter um agente rodando dentro da sua infraestrutura. E por ser uma máquina virtual dentro da sua infraestrutura, você vai ser o dono dessa máquina. E sendo dono dessa máquina, você pode instalar os componentes que são necessários à compilação do seu projeto. Então, você consegue trabalhar com self-hosted runner sem nenhum problema também. O único empecilho é que toda hora a GitHub está atualizando as imagens pré-preparadas, que a gente falou no slide anterior. Quando você tem um self-hosted runner e, na verdade, por trás você tem uma máquina virtual, qualquer atualização de software, você tem que ser o responsável porque ela está dentro da sua infraestrutura. Essa é a principal diferença. E também, uma coisa bem legal é que o GitHub trabalha com secrets, ou variáveis secretas. Significa o quê? Por exemplo, eu tenho uma string de conexão com o meu banco de dados. Eu tenho uma variável que eu não quero deixar a amostra para todo mundo. Por quê? Porque são dados sensíveis para o seu processo. Dados de auditoria e etc. Então, o que acontece? Dentro do GitHub, você tem o processo de criação de secrets. Você cadastra uma secret, ela vai ficar encriptada e você apenas faz uso dela. Quando você faz uso dela, no log vai aparecer um monte de asterisco.
E caso você queira alterar essa secret já existente, você não precisa, na hora que você vai dar o update nela, né, ele não resgata o valor anterior. Você é obrigado a cadastrar um novo valor, mesmo que seja o mesmo. Então, esse processo de auditoria, de encriptar dados sensíveis, o GitHub também trabalha muito bem. Então, Groff, da parte conceitual, explicar o que é um pouquinho o GitHub, as principais características, eu consegui finalizar aqui. E aí acredito que agora, com você elucidando um exemplo prático, várias da teoria que eu passei, vai ficar muito mais tranquilo para o pessoal entender. Alô? Perdão, estava mudo, desculpe. Ah, tá. Tem algumas perguntas aqui. Acho que a gente pode abrir aí uns minutinhos para pergunta, até dar umas 6h30, e daí eu já parto para a demo, pode ser? Pode ser. Tem uma pergunta aqui do Hipólito Vieira. Vocês já utilizaram o CircleCI? Saberiam dizer como o GitHub Action se compara a ele? Existem alguns prós e contras entre eles? O Azure DevOps a gente já usou bastante, né? Ó, eu vou falar todas que eu já usei. Eu já usei Jenkins, eu já usei o Bitbucket. Eu já usei o Bitbucket, é a parte de versionamento. Então, eu já usei o Jenkins, eu já usei o GitLab, eu já usei Azure DevOps e estou usando bastante Actions agora. O CircleCI é mais uma ferramenta de mercado, tá? E, assim, eu nunca usei, assim, de fato, para falar assim, putz, o que ele tem de positivo e de negativo. Mas, assim, o que todas têm? Que, assim, todas rodam as linhas de comando e vai muito, quem perguntou foi o Igor, né? Igor, vai muito do que a empresa escolhe, né? De plataforma. Por exemplo, tem empresas, eu já vi várias delas, que, por exemplo, o Gira, né? Que é a Atlassian, que é a empresa Atlassian, né? Que tem o Gira, o Confluence, tem o Gira, e tem a parte de, pode usar o Jenkins, por exemplo. O que acontece? Quando as empresas elas adquirem um processo de DevOps, uma plataforma, invariavelmente você escolhe um player e tenta utilizar tudo que ele traz dentro da plataforma dele. Por que isso? Porque quanto mais produtos, essa é a minha opinião, tá? Quanto mais produtos você utiliza dentro da mesma plataforma, melhor fica, porque todas as métricas estão lá dentro, as integrações entre as ferramentas são nativas, tá? Então, por exemplo, o Azure DevOps, ele é uma plataforma completa, tem board, tem repo, tem pipeline. Hoje o GitHub tem project, tem issue, né, que a gente trabalha com as nossas demandas, tem o GitHub Actions, tem packages, tem até agora uma solução de hospedar imagens do Docker. Então, quanto mais você utilizar e extrair de uma mesma plataforma, mais fácil você vai conseguir conduzir o seu processo. O CircleCI eu nunca usei, mas eu já vi gente que usou, então, assim, elas, assim, no final, todas têm basicamente um processo encadeado de comandos ou de tarefas. No Azure DevOps ele chama tasks, no GitHub chama actions, que vão te dar o resultado da sua compilação. Então, quando você for usar uma plataforma, a dica mais é essa. Eu costumo falar assim, é melhor você pegar uma plataforma de mercado, claro, e tentar extrair o máximo dela para que você tenha resultados melhores. Mas o CircleCI eu nunca utilizei, não. Eu vejo bastante propaganda do CircleCI, mas assim, pegando... tem o Travis, tem um monte, né? Pegando aí de mercado de TI que a gente vê pelo menos na grande São Paulo. O mais comum é você ver o pessoal utilizar Azure DevOps e Jenkins e está começando a crescer bastante GitHub Actions, né? Então, até vagas de emprego geralmente acabam pedindo alguma dessas três soluções, né? O CircleCI tem gente usando no Brasil, mas assim, eu não diria que no nível de popularidade que o Jenkins e o Azure DevOps têm hoje, e mesmo o GitHub Actions, né? O Jenkins é bastante utilizado também.
Mas Show. temos, assim, por exemplo, o GitLab é outra plataforma, né? Outra plataforma de DevOps, ele tem todas as soluções lá dentro. Ele tem o processo de CI, ele tem o processo de repositório, ele tem o processo de planejamento, então vai do produto mesmo que a empresa escolher. A única coisa assim que está todo mundo tentando buscar, é o que o Growth agora vai mostrar para vocês, é ter um script que seja entendível por várias plataformas. Então, hoje, o YAML, que é o que o Growth vai mostrar, é um processo, uma plataforma que todo mundo está tentando seguir para que possa ser utilizado em qualquer processo de compilação. Então, o YAML está se tornando essa plataforma meio que de mercado, né? Então, e aí cada player de mercado vai ter as suas especificidades, mas no core todo mundo está buscando a utilização do YAML. Assim, daria para dizer que o YAML tá para automação, que nem o JSON tá para APIs, né? Para comunicação Exatamente. entre serviços. Se Meio que virou padrão traçar um paralelo, acho que a sua definição é perfeita, Bruno. Meio que virou padrão de mercado. Mesmo coisas assim, eu vou usar Docker para fazer alguma coisa, ou Kubernetes. Geralmente você vai trabalhar com YAML. Mesmo tem uma ferramenta que eu acho interessante para testar, fazer teste de carga, chama Artillery, que você instala via NPM. Você consegue montar um script em YAML para conseguir fazer alguma coisa. Beleza? Acho que a ideia então agora é fazer uma demo, né? Eu já descompartilhei? Tá tudo Acho certo? que sim. Tá. Você não está vendo mais minha apresentação, né? Eu acho que eu já estou com acesso aqui. Pelo menos está aparecendo. Vou compartilhar a tela. Opa, perdão. Eu vou colocar no mudo aqui, aí qualquer intervenção você me chama, Bruno. Obrigado. Tá bom. Beleza. Pessoal, eu mandei o projeto do GitHub aí para vocês. O que acontece? Quem tiver interesse, né, é um projeto ASP.NET Core, né? Eu poderia utilizar Docker, mas não vou utilizar nesse caso. Eu vou fazer um exemplo mais simples, né, para vocês verem que é um processo bem tranquilo, subir uma web app com GitHub Actions. Tem esse projeto e eu vou mandar um segundo repositório para vocês agora, do GitHub também, que ele tem o código YAML do workflow, né, que a gente vai montar. O workflow seria os passos aí para fazer a automação, para compilar a aplicação e publicar ela, no caso aqui no Azure, né, que é onde a gente tem até conta aí para fazer acesso de testes, né? Mas assim, se alguém quiser usar esse código para estudar, quiser dar um fork no projeto para mexer no próprio GitHub, fique à vontade, não tem restrições aí quanto a isso. Deixa eu só pegar aqui, né? Peguei aqui, beleza. Vou mandar aqui o repositório para vocês também, ok? Então, é conteúdo gratuito, podem usar aí à vontade. Deixa eu dar o share aqui, beleza. Então, vou pegar aqui. Acho que deve estar aparecendo aqui o meu browser agora, né, Vinícius? Acho que está mudo, Vinícius. Oi, já está aparecendo aqui. Está aparecendo o browser. Então, pessoal, esse projeto aqui ele está em ASP.NET Core 3.1. O que eu preciso fazer para publicar ele no Azure? Eu precisaria criar um recurso, né, o Azure App Service, criar uma web app no Azure para a gente conseguir publicar isso lá. Poderia ser na Amazon, poderia ser na Google Cloud, na IBM Cloud, na DigitalOcean, enfim, qualquer provedor de cloud ou mesmo provedores aqui no Brasil, que você opte por trabalhar, né, eles vão te passar como que você faz o deploy, e você consegue automatizar isso. A vantagem de usar a Amazon, Azure e Google Cloud é que essas empresas, a Microsoft, a Google, a Amazon, elas criam
actions, né, para a gente simplificar o processo, cria um workflows com um monte de configuração embutida já pronto para simplificar a sua vida. Então, você usar os provedores de cloud maiores, você acaba tendo essa facilidade. E até soa estranho para alguns, mas a Amazon, a Google, a IBM, elas contribuem também para essa plataforma. Por quê? Porque elas veem bastante potencial e para elas é interessante. Olha, o cara que usa minha nuvem quer trabalhar com GitHub Actions. Eu não vou colocar empecilhos para o cara trabalhar na minha nuvem com essa ferramenta. Eu estou ganhando dinheiro em cima do serviço que eu presto para eles, né? Então, é legal que assim não tem uma guerrinha do tipo, olha, vou boicotar porque é da Microsoft. Hoje, o próprio Azure DevOps que a gente mencionou aí tem integração com Google, com Amazon. Se você pegar para pensar, poxa, Google, Amazon tem oferta de servidores Windows na nuvem, então essas empresas são muito mais parceiras hoje em dia do que concorrentes. Vamos criar aqui uma web app, então, bem rapidamente, né? Deixa eu criar aqui minha web app. Eu vou ter que escolher a plataforma que eu vou trabalhar. As web apps no Azure, elas utilizam um conceito de Resource Group. Os recursos que você cria em geral no Azure, o que seria isso? Tudo que você vai criando de recurso, você pode criar um agrupamento lógico para organizar isso. Então, geralmente o pessoal vai criar grupos e recursos por projetos, né? Então, para não misturar tudo, de repente eu vou remover esse recurso, você remove um recurso errado. Organizar isso segundo o conceito de grupo de recursos vai ajudar demais aí a sua vida, beleza? Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu já tenho aqui, não tenho. Vou criar aqui um grupo de recursos aqui do Mackenzie, beleza? E daí vamos chamar essa aplicação de, vou colocar aqui meu sobrenome mesmo, Groff Mackenzie, beleza? Foi. Aqui a gente pode trabalhar com Docker. Docker te dá bastante independência de ambiente, né? Então facilita demais a nossa vida, mas vamos fazer aqui escolhendo aqui a plataforma. Então vocês podem ver aqui que a gente tem .NET Core, ASP.NET, Java, Node, PHP, Python e Ruby. Poxa, eu desenvolvi uma API em Go e queria publicar no Azure. Como que eu faço nesse caso? Você pode fazer isso, pessoal. Deixa eu até clicar aqui de volta, que acho que deu algum bug aqui. Putz, deu algum bug aqui no site, não está... Ok, deixa eu voltar aqui. Vamos ver se está aqui Mackenzie. Vou ter que criar aqui o grupo de recursos Mackenzie. Beleza, vamos chamar isso de Groff Mackenzie, beleza, ok. Enfim, se não tem opção aqui, de repente ainda uma versão não é prevista, usar Docker vai ser o seu coringa aí para superar limitações de ambiente, ok? Mas claro, isso está em constante evolução, vai sair o .NET 5 agora durante o mês de novembro. Pode contar que assim que sair, em alguns dias já vai ter opção aí para se publicar aplicações baseadas em .NET 5. Beleza? Eu vou subir isso daqui, pessoal, no data center do leste dos Estados Unidos. Tem 2 data centers hoje no Brasil, mas por que eu vou fazer lá? Minha conta está habilitada para testes nesse data center. Mas quando você cria recursos na nuvem, procure usar o data center mais próximo da localidade geográfica que você está. Por quê? Latência, o tempo de comunicação, né? Quanto mais você minimizar isso, melhor. Um dos data centers do Azure no Brasil está no interior de São Paulo, em algum ponto próximo a Campinas. A gente não sabe exatamente onde é meio restrito o acesso. E o outro no Rio de Janeiro, que foi até noticiado semana passada.
Mas, enfim, de repente pode ser que sua empresa peça para você subir algumas coisas aonde está a sede, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, você tem como controlar isso, fazer replicação entre regiões, então tem várias possibilidades. E quando a gente cria uma web app, deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos colocar em Linux isso, está em Windows, vamos colocar Linux mesmo. A gente tem aqui a possibilidade, né, de selecionar aqui quanto de CPU e memória vai ser alocado aí para a nossa aplicação, né? Então, olha aqui, por exemplo, ele está carregando aqui as configurações, né? Deixa eu clicar nisso daqui, nessa opção aqui. Mas assim, a gente tem até a possibilidade, de repente, se você está estudando o Azure, de usar essa camada gratuita, beleza? Então, você tem aqui várias camadas e você consegue, inclusive, selecionar aqui camadas gratuitas, né, para fazer aí o teste e não ter um custo adicional, beleza? Aqui está desativado isso para Linux. Vou pedir aqui para revisar e criar a minha web app. Enquanto ele faz isso, né, a gente vai começar a criar o nosso workflow, né? Então está aqui criando, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um fork nesse projeto aqui que a gente está trabalhando, né? O fork ele cria uma cópia, né, para onde eu direcionar. Esse projeto já está no meu repositório, eu vou fazer uma cópia dele em uma organization que eu criei no GitHub. De repente, se você tem lá o seu projeto open source, você pode criar uma organização para o seu projeto, para agrupar tudo o que você está fazendo. Até mesmo pensando aí do ponto de vista acadêmico, de repente você está fazendo seu TCC ou fazendo alguma atividade em conjunto com outras pessoas, né, da universidade. Você pode, de repente, criar uma organization, dar acesso para quem está trabalhando naquele projeto e vocês compartilharem isso, beleza? Mas assim, se vocês estão trabalhando com código, por favor, versionem o código para evitar dores de cabeça, né? Não sigam o nosso exemplo de 15, 20 anos atrás e fazer tudo via zip, né? Vinícius. Beleza. Ele criou. E transmitir por FTP. Transmitir por FTP. Uma vez eu perdi parte do TCC fazendo isso, mas não vem ao caso. Beleza. Tá aqui, pessoal. Beleza. Criamos uma cópia do projeto. Como que a gente cria um workflow? Né? Vou até pegar aqui a ferramenta de Zoom, né? Que eu sempre acabo esquecendo de carregar ela. Beleza, tá aqui a ferramenta. Ok. Vocês verem aqui, né? A gente tem essa opção aqui dentro do nosso repositório do GitHub. Se a gente clicar em Actions, o que vai acontecer? O próprio GitHub vai nos propor alguns workflows. Então, temos aqui o workflow para .NET Core, que é multiplataforma, né? Você pode fazer deploy em Windows ou Linux, né? Inclusive, escolher se vai subir o agente em Linux ou Windows, se você for utilizar o próprio GitHub. E a gente tem aqui .NET Core Desktop, que seria para aplicações desktop, né, usando Windows Forms ou WPF dentro da plataforma .NET. Olha que interessante aqui, tem mais um monte de workflows. Ó. Tem coisas prontas para fazer deploy no Azure. Então, ó, deploy Node.js to Azure Web App. Você vai trabalhar com Angular, com React, com Vue, vai publicar no Azure. Use esse daqui que já está com um monte de coisas pré-configuradas, mas dá para customizar ainda assim. Você vai fazer deploy na AWS, na Google, na IBM. Terraform é para você automatizar criação de recursos de infraestrutura. Tem aqui várias linguagens, Ruby, Rust, Scala, Swift, que é usado para criar aplicativos para iOS. Bastante coisa de Java, Python, C++, Jekyll, que o pessoal usa bastante com Java, Python,
putz, é coisa que não acaba mais. Enfim, vamos usar aqui o de .NET mesmo. Ele já sugere um workflow, né, com base no conteúdo do seu projeto. Não sei se vocês já repararam num projeto GitHub, mas quando você vem na página inicial desse projeto, ele faz uma estimativa do tipo de tecnologias que você tem naquele código. Então, boa parte aqui é código C Sharp, né? Então, ele já acaba propondo isso. Beleza? E aqui a gente tem um código do workflow. A gente pode mudar aqui o nome do arquivo. Vou colocar aqui Mackenzie mesmo. Vamos colocar aqui teste com .NET Core durante live no Mackenzie. Beleza? Posso mudar aqui. O Vinícius tinha falado da questão de branches, né? Então, o que vai acabar acontecendo? Você consegue trabalhar aqui direcionando as branches e quando acontecer um commit, né? Ele vai executar o push. De repente você está trabalhando com pull request, teve lá uma alteração de código aprovado, ele vai disparar isso aqui também, beleza? Ele tinha falado também dos agentes, né? Daí a gente começou a falar de Windows e Linux. Inclusive, trabalhar com agente Linux sai bem mais barato do que se trabalhar com Windows, né? É bem mais em conta. Então, se você está com uma tecnologia compatível com Linux, de repente você não está nem fazendo deploy para Linux, no caso do .NET Core, você está fazendo deploy para Windows, mas você pode compilar, subir o ambiente que vai automatizar o seu processo em Linux e ter aí uma economia de custo, que para as empresas é excelente, ok? Que mais que a gente tem aqui nesse workflow? Né? A gente tem aqui algumas ações aqui de exemplo, né? Aqui são os steps, né? E via de regra, o que vai acontecer? Workflows baseados em .NET, a gente tem aqui essa action aqui de checkout que inicia o nosso workflow e a segunda action será essa setup.NET, indicando qual versão do .NET que a gente está utilizando. No caso, o 3.1 nesse exemplo. Né? Então, quando você tem uma action no seu código, acabei riscando tudo aqui, você vai ter uses, né? Mas você consegue, e você tem aqui esse atributo name. O atributo name, você consegue colocar qualquer texto. É o nome daquele step, daquele passo. É útil você colocar mensagens claras do que você está fazendo, porque muitas vezes você vai ter um workflow grande, né? E dá um erro lá no meio. Se você deixar uma mensagem genérica, você vai ter que, deixa eu abrir aqui o log, olhar tudo o que aconteceu. Então, colocando um nome mais claro vai facilitar com certeza a sua vida. Só que além dos steps, uma coisa legal do GitHub Actions é que a gente consegue trabalhar com a linha de comando. Então, a linha de comando do .NET já está pré-instalada para a gente. Então, ele está fazendo aqui restore, fazendo build e rodando aqui testes para o nosso projeto. É que aqui é um exemplo default, né? Eu vou acabar removendo essas linhas, né? Colocar o que eu preciso para esse projeto, mas assim, o limite vai da sua imaginação, do seu conhecimento da tecnologia e da necessidade naquele momento. Você não tem restrições. Muitas vezes a Action ela acaba incorporando dentro dela uma série de comandos. Então, fazer tudo via linha de comando ia dar muito trabalho. Você escrever 10, 15 linhas de comando e a Action com poucas linhas e 2 ou 3 parâmetros acaba abstraindo toda essa complexidade para você. Mas tem coisas que você tem que recorrer para a linha de comando. Então você precisa conhecer a linha de comando também da tecnologia que você está querendo automatizar. Aqui no nosso caso, o .NET, né? Mas de repente, sei lá, uma aplicação JavaScript, você tem um bom conhecimento da linha de comando do Node, com certeza vai simplificar bastante a sua vida, ok?
que eu vou fazer aqui? Ó, deixa eu fazer o seguinte, vamos deixar como está aqui, e olha que interessante, vocês viram aqui que eu tenho um name, né? Vamos colocar aqui testes com .NET Core, e a gente tem aqui o atributo run, né? A gente consegue, ó, você pode dar enter aqui, eu prefiro dar enter entre os steps para não ficar tudo encavalado, né? Aí vai de preferência, mas ó, vocês estão vendo que quando eu uso um comando, geralmente a gente coloca aqui apenas um comando, né, com esse run. Só que dá para você incluir vários comandos. Como que você faz isso? Deixa eu dar um enter aqui. O YAML, pessoal, tem um detalhe importante também, que é assim, se você não fizer a indentação dele corretamente, ele vai dar erro. Se você comitar isso, ele executar o workflow, ele vai detectar que tem um erro de indentação e não vai executar. Então, ele é chato nesse sentido. Eu estou fazendo isso aqui pelo browser, mas preferencialmente façam isso pelo Visual Studio Code, de repente, você consegue formatar rapidamente. Mas ó, se a gente precisar rodar vários comandos aqui, ó, antes de dar o .NET Restore, ó, eu coloquei o pipe aqui e vou colocar aqui um segundo comando, né? .NET -- version. Então, a gente faria isso daqui, ok? Deixa eu comitar aqui esse workflow. Não está fazendo praticamente nada aqui por enquanto, né? Mas olha que interessante, a gente comitou, né? E olha aqui, ó, ele já está executando aqui o nosso workflow. Se a gente for clicando aqui, ele exibe aqui um detalhamento do que está sendo feito para a gente, beleza? Então vocês vão ver aqui, ó, tem os steps, né? E olha aqui, ó, eu tinha colocado aqui, ó, testes com .NET Core. Então ele aparece aqui e dentro a gente consegue ver aqui, né, detalhes aqui do que foi executado, beleza? Então tá aqui, pessoal. Dei um .NET Restore aqui, mas não indiquei aonde está o projeto, deu erro, né? E ele nem executa o restante aqui do workflow. Então, assim, o workflow é importante, assim, que vocês tenham em mente também. Se acontecer um erro num step aqui no meio, ele não vai até o final. Está correto isso? Depende. Supondo que você está trabalhando com um projeto de teste automatizado que é rodado antes de você publicar, se falharem os testes, você aborta o processo. Você precisa que alguém corrija o problema no seu código para daí subir a aplicação. É o que o pessoal do Java, do Node, do .NET, se vocês olharem os repositórios dos projetos dessas tecnologias, é o que o pessoal faz na prática, no dia a dia. Tem um projeto automatizado que é rodado no começo, se passar, vai para o build, gera os pacotes, tal. Se falhar, aborta no meio esse processo, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu pegar aqui, eu já tenho um workflow pronto, né, para a gente não perder muito tempo. Olha aqui, eu estou fazendo build, né? Estou fazendo um publish, né? Eu tenho aqui variáveis aqui de ambiente, aí eu faço login no Azure e finalmente eu aponto para a web app colocando aqui esse package, né, esse diretório /app, que é onde foi compilada a minha aplicação, foi gerada a publicação dela, beleza? Então a gente vai usar esse workflow aqui. Não tem muita coisa, ó, build, publish, loga no Azure e publica a aplicação. Com certeza, num ambiente de produção, vocês iam acabar fazendo um pouco mais de coisas. Estou com azar aqui, não está subindo essa web app. Deixa eu criar aqui uma outra web app enquanto isso. Acho que deve ter dado algum bug aqui no momento da criação. Eu vou criar uma aqui chamada Graph Test Mackenzie mesmo, senão vai acabar dando algum problema aí para mim se eu criar no mesmo grupo de recursos. Não sei porque deu bug, né? Mas sempre quando se vai demonstrar algo, coisas estranhas acontecem. Então, eu vou chamar de Graph Test Mackenzie, .NET Core 3.1, vamos usar Linux,
subir no leste dos Estados Unidos, vou criar aqui um service plane, growth, test, Mackenzie, plane, beleza, ok. E a gente prossegue aqui, beleza, e pede para criar aí a web app. Não sei por que motivo, ou causa, razão, circunstância aconteceu isso, mas já deve resolver aí o nosso problema. Beleza, está criando aqui, maravilha. Que a gente vai fazer então? Vamos copiar aqui esse código, a gente vai editar o nosso workflow, né? Workflow, pessoal, ele acaba criando aqui uma pasta, né, dentro do repositório GitHub Workflows. Você pode ter vários workflows, de repente criar workflows para uma branch subindo num ambiente de teste, e depois quando você comita na master ou na main, você faz a publicação no ambiente de produção. Então você tem toda essa flexibilidade, né? Eu vou arrancar esse código que está aqui, né? E colar esse código. De repente eu preciso inserir aqui uma action, o que eu faria? Tem um marketplace aqui, pessoal, então dá para a gente pesquisar aqui, ó, Azure Login, né? Ele vai listar aqui, ó, Azure Login, beleza. A gente clica aqui, ele copia e joga aqui o código, né, com os parâmetros possíveis. Ó. Esse é opcional, o que a gente precisa informar é o credits, né? Já está aqui, eu nem vou fazer isso do zero, beleza? Mas uma coisa interessante que vocês vão notar aqui, ó, é que eu estou passando parâmetros, né? Ou env, né? Ou secrets, né? O que seriam env? Variáveis, né? Que você pode definir aqui no momento, né? Env de environment, né? Ele considera como variáveis de ambiente. Eu já deixei aqui algumas variáveis, né? Que vão ser utilizadas ao longo do workflow. Você pode criar uma variável num step ou dentro aqui do build, né? De maneira que essa variável está disponível para todos os steps, né? Eu vou chamar isso daqui de nome web app. E eu vou passar aqui o caminho aqui é o caminho da nossa aplicação. Ufa, agora foi. Beleza, o nome da nossa aplicação vai ser Growth Test Mackenzie, né? E a gente precisa pegar aqui o caminho da nossa web app. Quando você trabalha com GitHub Actions, entenda o seu repositório como um sistema de arquivos. Então, você pode navegar pelas pastas. Quando ele sobe aquele ambiente Linux, vai estar lá o seu código. Então, você consegue ir até uma pasta, rodar um comando, de repente você vai até o diretório de testes e roda os testes. Depois você vai para o diretório da aplicação e faz o build da aplicação. Você consegue fazer todo esse tipo de interação. Você não vai estar lá clicando, né? Você vai estar automatizando, mas você consegue fazer tudo isso. O diretório aqui da nossa aplicação é o site contagem. Como a gente está no ambiente Linux, né? O que a gente precisa fazer aqui? O caminho vai ser ponto barra, inverti tudo, ponto barra site contagem, beleza? Ok, e daí, o que ele vai fazer aqui? Ó? Diretório web app, né? Ele está indicando aqui qual que é o diretório, o publish também, né? Eu não preciso dar CD, fica mais fácil desse jeito, né? E olha aqui também, ó, o nome da aplicação, né? O nome da aplicação, vamos fazer o seguinte aqui, eu tinha criado lá um esquema que era um exercício, né? Eu vou colocar aqui, ó, env nome underline web app, beleza? Ok, então está quase tudo pronto aqui para subir a nossa aplicação. Inclusive, se a gente olhar aqui a aplicação, né, está nesse diretório aqui, olha que interessante. Não tem nada aqui, aparece essa página default do Azure falando que vai hospedar uma aplicação .NET Core, mas a gente não subiu nada até esse momento. Que eu vou pegar aqui e fazer com vocês? A gente vai precisar gerar essas credenciais. E essas credenciais, pessoal, não é algo que você deva expor no seu projeto, principalmente se for um projeto público. Por quê? A pessoa com essas credenciais consegue se conectar no Azure
e fazer um estrago com a sua conta da nuvem. Então, quando você tem uma conexão, uma senha, uma configuração sensível, o ideal é que vocês usem o conceito de secrets. Então, a gente vai criar aqui um secret chamado Azure Credentials. E em qual local aqui do GitHub a gente cria secrets? Aqui em Settings, ó. Vai estar meio escondido aqui, ó, secrets do lado esquerdo. A gente cria aqui o segredo para a nossa aplicação, beleza? Deixa só. E o secret. Interessante é que isso daqui, pessoal, o secret vocês só conseguem fazer alguma coisa se vocês tiverem permissão para trabalhar com o projeto. Então, alguém externo que está navegando num projeto público não tem nem acesso a isso. Ok? E como que a gente gera esse secret? A gente gera esse secret da seguinte maneira. Deixa eu só puxar aqui essa barra. Eu tenho aqui um comando, né, com a linha de comando do Azure, o AZ, né, o Azure CLI, Azure CLI, que a gente vai passar aqui algumas configurações para que ele gere a permissão. A permissão é uma string JSON, né, com vários códigos lá de acesso, né? Então a gente precisa passar aqui qual que é o código da nossa assinatura do Azure, que no meu caso é esse F3 alguma coisa, o resource group que a gente subiu a aplicação, né, deu errado aquela outra aplicação, eu criei aqui nesse dev web. Eu vou pegar aqui o nome da nossa aplicação, né? Que esse comando faz? Ó? A ZAD de Active Directory tem essa tecnologia aí no Azure, que é para controle de acessos. Create for RBAC. RBAC é sigla de Role Based Access Control. Vocês vão ver esse conceito aí de permissões aí por role, né, por papel, em várias tecnologias aí que envolvem alguma coisa de segurança. Eu vou pegar esse comando aqui, vou abrir aqui o terminal do Windows mesmo. Eu estou aqui com o AZ instalado, né, e já fiz login aqui via linha de comando no Azure, então consigo fazer isso. Vai levar alguns segundos aí, ele vai fazer um processamento e vai gerar a permissão. Se você rodar de novo esse comando, ele vai invalidar a permissão anterior e gerar um novo JSON com novas permissões, beleza? Esperar aí alguns instantes, beleza, tá aqui, ó. Tomem cuidado na hora de copiar, porque sai o JSON, vem essas frases aqui, vira e mexe eu faço besteira, copio parte da frase, daí esqueço, dá erro, eu falo, caramba, onde que está o erro? Né? E daí eu falo, acho que eu errei aqui. Então tá aqui, copiamos corretamente, beleza. Se você tentar editar o secret, ele não vai exibir para você o valor. Está armazenado de forma criptografada, mas ele restringe aí bastante o acesso a esse item de configuração, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Criamos o nosso secret, está praticamente certo aqui o nosso workflow. Vamos pegar aqui, a gente vai comitar isso. Ele vai executar aqui o workflow novamente para a gente. E se eu não cometi nenhum deslize aqui agora, ele deve conseguir subir aí a nossa aplicação. Beleza? Enquanto isso, será que tem aí alguma dúvida no chat? Se está tranquilo aí. Não, só o Gabriel que comentou que é bem similar ao TFS que você está mostrando. Então, o TFS hoje é conhecido como Azure DevOps, né? E isso que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, por baixo dos panos é a mesma infraestrutura do Azure DevOps. A parte de build do Azure DevOps é chamada de Azure Pipelines. Por baixo aqui ele está rodando em cima do Azure Pipelines. Então, por mais que sejam serviços de certa forma concorrentes, são duas tecnologias da Microsoft. A Microsoft utiliza a mesma infraestrutura para as duas, beleza? Ó, pessoal, fez o build, gerou o publish aqui, logou no Azure. Olha que interessante, o secret, pessoal, se vocês derem uma olhada,
Ele não expõe aqui o conteúdo. Quando você tem um secret, você vai ver aqui nos logs do workflow asterisco 3 vezes. Você não sabe o que foi colocado lá. A gente sabe porque viu que era um JSON, mas ele restringe isso para não ter perigo, né? De alguém ler e tentar tomar uma ação inadvertida, né? Beleza? Rodou aqui, acho que deve ter subido a nossa aplicação. Está rodando aqui a nossa aplicação. Essa aplicação está com um bug proposital, pessoal. O que, que é? Eu coloquei aqui um código, né? Um módulo aqui de divisão por 4 para forçar um erro, né? Quando a requisição for um múltiplo de 4, né? 4, 8, 12, assim por diante, ele vai ocasionar esse erro. Eu vou mandar aí para vocês, pessoal, no chat, se puderem fazer testes aí. E qual que é a ideia agora? A gente vai pegar e corrigir a falha, né? Quando a gente comitar, ele vai disparar o GitHub Actions automaticamente e fazer um novo build deploy da nossa aplicação. Beleza, mandei aí no chat. Vamos voltar aqui para o nosso código, né? Legal também, ele mantém um histórico aqui das execuções, né? Se de repente você tentou fazer uma execução e deu erro porque você configurou um secret, você consegue reexecutar, né? Tem que ver se faz sentido, né, reexecutar isso ou não. Mas enfim, tem essa possibilidade também. Deixa eu alterar aqui o código. Deixa eu pegar, tá aqui em Pages, Index, beleza. É um site criado com ASP.NET Core. Deixa eu editar aqui esse código também, beleza. A gente vem aqui, tá aqui, ó. Não faz muito sentido o que eu fiz aqui, foi mais para fazer uma simulação mesmo. Tá aqui, ó, pessoal. Vamos pegar aqui, a gente comita isso e vai começar aí a execução mais uma vez do nosso workflow. Tá aqui, ó. Já está executando. Em instantes aí ele deve corrigir aí para a gente essa falha. Beleza? Então, ó, já está carregando aqui. Por que isso é importante numa empresa, né? Se vocês pegarem um grande e-commerce, muita gente fica meio escandalizada quando a gente fala isso, mas durante o dia, várias vezes, dezenas de vezes, de repente numa Black Friday, numa véspera de Natal, pode chegar a centena de vezes, o pessoal está o dia todo subindo alterações nas aplicações. Podem ser para corrigir falhas, a gente sabe que tem ataque toda hora em sites aí de grandes empresas, então o pessoal está continuamente fazendo ajuste, como também mudam regras de negócio, mudam cálculos de imposto, né? Então a gente sabe aqui que no Brasil, tudo que envolve legislação está em constante mudança, então o pessoal sobe essas alterações, comita, e isso é automatizado para não ter que ficar toda hora. Fulano, pega o projeto lá, compila e joga naquele repositório. Isso daí acontecia bastante antigamente, mas hoje em dia, pelo volume de coisas que você tem para fazer nas empresas, é completamente inviável manter uma operação nesse formato. Ó, pessoal, subiu aqui. Acho que deve estar corrigida a nossa aplicação, beleza. Aqui, ó, já tem gente testando. Eu acho que não deve estar mais com falhas, deve estar de boas aí. Então, ele subiu aí uma nova versão da nossa aplicação, beleza? Show, o pessoal disse que corrigiu. Basicamente, o que a gente tinha para mostrar, pessoal, era isso, né? Então, como eu comentei, né, o Vinícius mesmo também, que eu sou mais desenvolvedor, né, mas assim, como desenvolvedor, como profissional de banco de dados, como profissional de infraestrutura, vale muito a pena vocês conhecerem isso, né? Até porque ter uma noção de como automatizar processos, né, vai trazer
redução de custo, vai melhorar a forma como você trabalha, e isso é algo que as empresas buscam bastante hoje, né? Mas o próprio Vinícius aí pode dar relato, ele trabalha bastante com automação no dia a dia. As empresas estão fazendo cada vez mais isso, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Uhum. A gente testar, uma das coisas é testar como time, né? Ou seja, se uma pessoa fez um commit, eu quero provisionar rapidamente um ambiente para que meu time teste se aquela minha alteração, fora da minha máquina, claro, faz sentido de ser compartilhada com o meu time. E aí aquele código pode ser rapidamente distribuído e a gente tem o feedback se você fez alguma alteração que acarretou numa piora de performance, ou se usou alguma query ou algum componente de linguagem de programação não adequado, etc. Então, ter esses ciclos rápidos de criação de ambiente, montagem de ambiente para fazer teste, o time como um todo vai ganhar, e aí a gente realmente consolida algum dos processos de ágeis que muito se fala no mercado. Show. Dúvidas, pessoal? Até aproveitando, professor, pode falar daquele mini curso que vocês comentaram, Opa, até que é usado como atividade complementar, né? claro, fica à vontade. Beleza. Eu, Vinícius e outros amigos nossos, a gente, sempre que possível, né, a gente está fazendo eventos online, né? Por que a gente perde tempo fazendo isso? É uma forma que nós temos para seguir estudando e nos atualizando, né? E compartilhando aí o que a gente está aprendendo, né? Então, eu vou mandar o link aqui para vocês, pessoal. As lives que a gente faz, vocês vão encontrar nesse link. São eventos gratuitos. E no dia 7/11, o que vai acontecer? Vai ter um evento, né, que com emissão de certificado sobre bancos de dados no Azure, né? O evento vai cobrir o uso de SQL Server, Postgres e MySQL no Azure. 2 horas e meia, claro, não dá para se tornar um DBA assistindo isso, né? Mas dá para vocês terem uma noção do que o Azure oferece, né? Seja você dev, seja você alguém querendo ir para infraestrutura, para a área de dados, então é importante, né, conhecer um pouco aí das tecnologias, principalmente essa questão de nuvem. Se a gente clicar aqui, pessoal, vai ter aqui um formulário, vocês preenchem, né, quem quiser participar, tem certificado, a gente só pede o favor para vocês preencherem aí o nome corretamente, né? Porque senão fica impossível, né? A própria solução aqui, o Simpla, que gera o certificado, a gente passou o evento, a gente não consegue fazer correção. Beleza? Acho que é isso. Mais algum recado, Vinícius? Do meu lado, não. Tá tudo tranquilo. Se alguém tiver dúvidas, fica à vontade de nos contatar. Se quiser fazer algum evento, fala com o professor, a gente sempre vai estar disposto a ajudar. E mais uma vez a gente queria agradecer a oportunidade. Show. Gostaria de agradecer Vinícius Moura, maquinzista para sempre, o Renato Groff. Renato Groff ele vai se tornar maquinzista de um jeito ou de outro, pelo visto. Precisa dar um jeito nisso aí. É sempre um prazer recebê-los aqui, principalmente porque conheço a qualidade do trabalho de vocês, são dois monstros na área de desenvolvimento de software, na área de infraestrutura, e muitíssimo obrigado por inspirar os nossos alunos em suas carreiras. Show, a gente que agradece aí pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vou até mandar um link aí também para vocês, né? Quem quiser estudar um pouco mais de GitHub Actions, tem bastante coisa que eu, Vinícius, o Milton, que está sempre com a gente também, a gente acabou agrupando aí alguns materiais de estudo sobre essa tecnologia, então vale bastante a pena aí para vocês acompanharem, beleza? Mandei aí. É um guia gratuito aí sobre GitHub Actions, beleza?
Pô, legal. Renato, muitíssimo obrigado. Vinícius, muitíssimo obrigado. Obrigado. Até a próxima. Beleza. Valeu, Groff. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até pessoal. mais. Tenha um bom final de noite. Tchau, tchau.